Vamos falar agora sobre acessibilidade nos ônibus e nos terminais de Fortaleza. A Etufor é responsável por garantir todas as condições de melhor acessibilidade nos equipamentos utilizados pelo usuário. Confira o que está sendo executado no terminal de Messejana. Para garantir acesso a pessoas com deficiência no sistema de transporte público de Fortaleza, cerca de 97% de toda a frota de vans e ônibus da capital já é adaptada com elevador. Para solicitar o cartão de gratuidade no sistema de transporte público municipal, a pessoa com deficiência deve morar em Fortaleza, estar fora do mercado formal de trabalho e apresentar laudo médico comprovando o tipo de deficiência, além de ser beneficiária do Bolsa Família ou estar inscrita no Cadastro Único de Programas do Governo Federal, ou ainda possuir renda per capita familiar de até um salário mínimo. Para mais informações, basta acessar o portal da Prefeitura de Fortaleza na internet. E para falar mais sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Renan Carioca, que é mestre em Engenharia de Transportes da Prefeitura de Fortaleza, e a Aline Castro, que é assistente social da Divisão de Acessibilidade da Etufor. Primeiramente, conversando contigo, gostaria de saber como é que é esse trabalho que é realizado pela Etufor para garantir realmente uma melhor acessibilidade, não só nos terminais, mas também nos ônibus que circulam na capital. Perfeito. Em relação aos ônibus, hoje, como comentado, 97% da nossa frota ela é acessível, ela tem uma plataforma elevatória. Esses 3% que sobram, na realidade, eles são veículos que ficam ali na reserva e em condições normais já não operavam. Ainda mais agora com uma redução muito grande na demanda por causa da pandemia. Então, a frota operante ela é composta quase que 100% na sua totalidade de ônibus que são completamente acessíveis para as pessoas com mobilidade reduzida. Não só pessoas em cadeiras de rodas, mas também idosos e eventuais pessoas que, enfim, estejam com qualquer condição de mobilidade reduzida. Em relação aos terminais, principalmente nesses últimos 8 anos, vem sendo feito um trabalho de adequação das estruturas que foram concebidas lá nos anos 90, quando não se tinha ainda muito esse entendimento e essa visão da acessibilidade universal. E junto desses, principalmente no Messejana e no Antônio Bezerra, que são terminais que foram concebidos recentemente do zero, essa visão já foi incutida no projeto e tem uma abrangência muito maior. Mas hoje todos os terminais e todas as estações de BRT da Prefeitura de Fortaleza, elas já possuem condições de acesso universalizadas. Então, para pessoas em cadeira de rodas, para pessoas que possuam qualquer tipo de mobilidade reduzida, isso é um grande avanço e democratização do uso do transporte como meio para acessar os outros direitos. Agora, Renan, no caso dos ônibus e também dos terminais, que tipo de equipamentos são disponibilizados para ajudar não só a pessoa que tem algum tipo de deficiência, ou então pessoas idosas, alguém que tenha algum tipo de limitação de mobilidade? O que é oferecido em termos de equipamento? Perfeito. Em relação aos ônibus, quase que 100% da nossa frota possui essa plataforma elevatória. Na porta intermediária dos ônibus, existe uma sinalização amarela com um pequeno elevador, que o motorista ele é treinado, todos os motoristas são treinados para a utilização desse elevador. É condicionado, inclusive, à emissão da própria carteira e ao ingresso deles no sistema de transporte. Todos são treinados para a operação desse elevador, que na eventualidade de uma pessoa com mobilidade reduzida, principalmente pessoa com deficiência, precisar embarcar ou desembarcar no ônibus, eles possuem treinamento para operar esse elevador, enfim, garantindo acesso às pessoas. Nos terminais, desde os terminais que foram concebidos nos anos 90, mas desde 2013 eles vêm passando por um processo de adequação, de pequenas reformas, incluindo rampas, desde rampas até elevadores e sinalização para pessoas com baixa visão, para que possam incluir todos no sistema de transporte. E aí, principalmente nas estações também de BRT, onde todas são construídas com rampas dentro dos padrões normatizados, isso é muito impactante no sentido de que o acesso é muito facilitado ao sistema de transporte. Aline, além de garantir uma melhor mobilidade, não só dentro dos ônibus, como também nos terminais, a Prefeitura também investe aí em parceria com o Sindônibus na questão de oferecer gratuidade, não só para a pessoa com portadora de deficiência, mas também para os idosos, a todo o transporte público da capital, né? Isso, correto. Né, a pessoa que tem uma deficiência, né, ela tem que atender o critério socioeconômico, né, definido pela legislação vigente,
E a pessoa idosa, ela tem que ter 65 anos completos Para garantir e ela requerer está este fora do mercado benefício junto ao informal. Sim de Você deve ônibus, morar em ela Fortaleza. consegue o cartão da gratuidade da pessoa idosa. A pessoa com deficiência, ela dá entrada na Etufor, do nosso setor, a Diases, junta a documentação, né, completa, que tanto comprova a condição socioeconômica como a questão da deficiência dela, da entrada que vai ser avaliado e se ela estiver dentro do critério, é fornecido o cartão da gratuidade. Devido ao período da pandemia aí do novo coronavírus, esse atendimento presencial ele não está acontecendo no momento, né? Isso, não temos previsão de volta, né, para voltar de forma segura. Por enquanto, nós estamos fazendo esse atendimento, apenas atendimento telefônico para tirar dúvidas. Muita gente ainda tem procurado, mesmo nesse período de pandemia, até porque muitos serviços já voltaram, né? Muitos setores da economia já voltaram a funcionar e o movimento nos ônibus, de certa forma, aí já cresceu bastante aí nessas últimas semanas, né? Isso tem voltado aos poucos, mas a gente orienta que entre em contato por telefone. A gente repassa, a equipe está lá a postos em horário comercial e repassa todas as dúvidas que eles têm por telefone. Olha, atualmente 97,3% da frota estão adaptadas, ou seja, os ônibus e vans cadastrados na Etufor possuem elevador proporcionando o deslocamento das pessoas com deficiência. A Etufor também fiscaliza o funcionamento dos elevadores nos terminais de ônibus e realiza vistorias diariamente. O Renan, em relação aos elevadores, há elevadores também nos terminais, como é que é feito esse acompanhamento, essa questão de manutenção, até para que aquele equipamento sempre esteja disponível para o usuário? Perfeito. Em relação aos elevadores presentes nos terminais, é feito diariamente uma vistoria. Existem equipes da Etufor diariamente presentes nos terminais, verificando todos os aspectos de infraestrutura, mas principalmente esses aspectos, com mais cuidado, esses aspectos dedicados à acessibilidade. Os elevadores dos terminais, então, são verificados todos os dias e, em caso de algum problema ou de não funcionamento, é dado um prazo para que a empresa que, enfim, administra e cuida dos terminais faça o reparo nesses equipamentos. Isso não só para os terminais, mas também quanto para as estações de BRT, no caso da estação da Guanambi, que é uma estação que, por uma peculiaridade, ela possui os elevadores também para o atendimento. Ela possui 3 elevadores para embarque e desembarque das pessoas no transporte coletivo. No caso dos ônibus que são equipados com aqueles elevadores, aquela plataforma, a responsabilidade de dar a manutenção cabe às empresas, ao Sindônibus? Perfeitamente. Existe um cronograma, existe um planejamento diário para a fiscalização desses ônibus em diversos aspectos, e um deles é a plataforma de elevação, os elevadores na parte intermediária dos ônibus. E se nessas verificações foi identificado que uma plataforma ela não está em funcionamento, o ônibus é imediatamente recolhido e as empresas têm um prazo que elas só podem reinserir esse ônibus na frota na eventualidade de consertarem e demonstrarem por meio de vistoria que aquele defeito foi consertado. Então existe um cronograma diário para essa inspeção e no caso de não conformidade, o ônibus só reingressa se efetivamente passar por vistoria. Quando um usuário, né, que tem deficiência, que precisa da utilização desse equipamento, ele vai para uma parada e passa um ônibus e a plataforma, por exemplo, está com algum problema, ele tem algum canal de comunicação para relatar, para fazer uma denúncia em relação àquele problema? Sim. O telefone 156 ele centraliza diversas possibilidades de reclamação em relação não só ao transporte coletivo, mas essas principalmente são as reclamações que são mais importantes para a fiscalização do sistema. Queima de parada, não só para o usuário, para a pessoa que possui deficiência, e a malfunção também, e problemas de funcionamento nas plataformas de elevação, nos elevadores dos ônibus, elas podem ser relatadas pelo 156 e é fundamental que as pessoas relatem o número do veículo, o número de 5 dígitos que possui na lateral, na frente do veículo, que apresentou esse comportamento, apresentou esse defeito, para que a Etufor também, então, consiga fiscalizar junto às empresas e enfim, implementar as punições necessárias e garantir que aquele erro não se repita e que aquele ônibus possa ter uma manutenção adequada. Renan, em relação também ao pessoal que trabalha, é necessário também cobrar, por exemplo, no caso, o motorista que
está dirigindo, está conduzindo aquele coletivo que tem o equipamento, ele tem a obrigação ali de parar para que aquele usuário possa utilizar o equipamento que facilite a entrada dele no ônibus, né, o acesso. Exato. Para ingressar no sistema, para tirar a carteira padrão, para conduzir dentro do transporte coletivo, os motoristas passam por um treinamento. Primeiro junto ao Sindônibus, depois junto ao SESC Senat, que é um treinamento alinhado com a ETUFO e Sindônibus, para ter essa condição de tanto operar a tecnologia, operar o elevador, quanto ter um bom relacionamento, quanto ter uma boa tratativa com as pessoas em geral e principalmente com as pessoas com alguma deficiência, para que elas possam ser incluídas efetivamente no transporte coletivo. Então, na eventualidade de algum constrangimento, algum desalinhamento com essa postura que deve e precisa ser mais inclusiva, o telefone 156 também pode concentrar esse tipo de reclamação. E aí, reiterando mais uma vez o número de 5 dígitos que identifica o ônibus e o horário para que a gente possa fazer o cruzamento e identificar aquele motorista para dar um treinamento de reciclagem e evitar que esses comportamentos aconteçam novamente. No caso dos terminais, há funcionários, equipe da ETUFO ali que ajude o usuário a utilizar aquele equipamento? Sim. Tanto as equipes de campo, as equipes que estão nos terminais, quanto os motoristas, eles têm essa qualificação, eles auxiliam os usuários, tanto a garantir a sua preferência no embarque e no desembarque, quanto a operar as tecnologias necessárias para que eles possam não só circular nos terminais por meio dos elevadores, mas como embarcar e desembarcar no transporte coletivo por meio das plataformas de elevação. Aline, voltando a falar aqui sobre o direito à gratuidade, tanto para deficientes como para pessoas idosas, ao transporte público aqui de Fortaleza, hoje esse atendimento, vamos dizer, ele está suspenso de forma presencial, mas no caso do Sindônibus está havendo esse atendimento, né? Por enquanto, a pessoa idosa que precisa solicitar o passe, ele está podendo fazer. Isso. Basta ele procurar a sede do Sindônibus, né, portando identidade, CPF original e cópia, e aí ele pode solicitar o cartão dele da gratuidade da pessoa idosa, também portando um comprovante de endereço atualizado. Vamos reforçar aí quais são os documentos necessários para quem pode solicitar, quem é que tem direito a esse acesso? Pronto, ter 65 anos, morar no estado do Ceará, né, e comprova isso com um comprovante de residência atualizado, né, nos últimos 6 meses, e original e cópia de RG e CPF. A gente teve a oportunidade de conversar já aqui no Notícias de Fortaleza, em outra oportunidade com a equipe da ETUFO, sobre a questão da fraude no uso da identidade estudantil. A ETUFO também fiscaliza a questão da fraude na utilização também desse passe e da gratuidade, não só para a pessoa idosa, mas também para a pessoa com deficiência. Há ocorrências também de fraudes em relação à utilização desse benefício? Sim. Assim, é um número pequeno, né? Dentro do nosso universo atendido, né? Que é em torno de 27 mil usuários possuem a nossa gratuidade. Mas é importante reforçar a necessidade do uso correto deste cartão, né? Não repassar o cartão da gratuidade para terceiros, ter cuidado no próprio cartão, né? Zelar pelo uso deste cartão, não passar mais de uma vez no validador em uma viagem. A pessoa que tem direito ao cartão com acompanhante, é obrigatório ela andar sempre acompanhada, então sempre estar acompanhado de um familiar ou responsável, né? E utilizar de forma racional para o seu ir e vir, né? Isso não ocasiona nenhum problema, né? E sim traz muitos benefícios para os nossos usuários, né? Principalmente porque são com condição socioeconômica, né, que precisam utilizar este cartão para um tratamento de saúde e para atividades essenciais de suas vidas. E também ressalto que o uso indevido do cartão causa bloqueio, né, cessação do uso do benefício, suspensão, né, segundo a nossa legislação vigente. E a ETUFO tem mecanismos para identificar quando essa gratuidade, quando esse cartão é utilizado de forma indevida, muitas vezes por terceiros, né? Sim, temos um monitoramento, né? Junto com o Sindônibus, a gente faz o monitoramento do uso deste cartão. Olha, a Prefeitura de Fortaleza também garante o direito ao passe de gratuidade do transporte público para pessoas idosas
e com deficiência. Primeiramente aqui perguntando para a Aline. Aline, em relação a essa questão do passe de gratuidade, a gente falava aí que no caso da pessoa idosa está havendo esse atendimento no Sindiônios, mas no caso da Etufor ainda não existe data para o retorno desse atendimento presencial? Não, ainda não temos previsão, né? Até porque o nosso público, né, que é a pessoa com deficiência, ela é um público que é de risco, né, para essa doença. E a gente quer fazer isso de forma segura, né, acompanhando as orientações do nosso governador, do prefeito, mas retornar de forma segura para todos, né? E quando nós retornarmos às atividades, com certeza vai ser divulgado, mas é importante que os usuários que já possuem a carteira da gratuidade, que tenham alguma dúvida, entrem em contato por telefone com a gente, e que ainda não tem, que quer mais informações, né, que se vê no direito, né, possui alguma deficiência e quer saber como tirar a carteira da gratuidade, né, entre em contato por telefone, nós estamos atendendo, né, o nosso telefone é o 3105 3245 e o 31 31 78 34. A gente falou sobre a questão dos documentos para quem faz a solicitação do passe, a gratuidade da pessoa idosa. No caso do deficiente, ele precisa apresentar um tipo de exame? Quais são os documentos no caso da pessoa com deficiência? Pronto. A pessoa que tem a deficiência, ela deve procurar um posto de saúde ou uma unidade pública de saúde e procurar retirar o laudo médico padrão, onde ele vai especificar a deficiência, né, daquela pessoa. E junto a isso, ele deve procurar os documentos que comprovem sua situação socioeconômica, né? Vai procurar no CRAS ou junto ao INSS o comprovante de que recebe o benefício, ou junto ao CRAS o comprovante de que recebe o Bolsa Família ou pelo menos está inscrito, né? Fora isso, tem que estar fora do mercado formal de trabalho. Então, mostrar carteira de trabalho, residir na cidade de Fortaleza, né? E aí deve apresentar um comprovante de endereço e os documentos pessoais, né? Identidade, CPF e 2 fotos 3x4. Hoje nós temos uma boa quantidade, em termos assim de gratuidade, aqui em Fortaleza, tanto para a pessoa com deficiência como também para as pessoas idosas? Temos um quantitativo grande, né? Nós temos na gratuidade da pessoa com deficiência em torno de 27 mil usuários ativos que utilizam este cartão para o seu ir e vir, né, que utilizam para as atividades diárias, para um tratamento médico, né? E se a gente pensar que a maioria, né, que é 75%, tem direito a acompanhante, né, dos nossos usuários, né? Então, esse número cresce ainda mais de pessoas que são beneficiadas, né, que se não tivesse esse benefício, com certeza estariam impedidas pela situação socioeconômica de se deslocar para um tratamento médico, para um acompanhamento, né, da sua saúde, né, para uma escola, né, para ter mais cidadania, né, mais dignidade. Então, esses benefícios, né, todos que o nosso cartão da gratuidade traz, né, eles são refletidos na vida deles de verdade. Eles, quando nos procuram no nosso setor, né, você vê a alegria, né, estampada no rosto deles, o quanto eles são gratos por esse direito que foi concedido, né, que é um direito deles, né, de acordo com a nossa legislação, um direito da pessoa com deficiência da nossa cidade. E, Aline, é um benefício que faz toda a diferença a essas pessoas que, na sua maioria, são pessoas que enfrentam dificuldades econômicas. Sim. E que, tendo essa gratuidade no transporte público, podem realmente resolver suas pendências na rua, né? Sim, com certeza. Né, o nosso público realmente tem esse recorte socioeconômico. A per capita familiar é de no máximo um salário mínimo. Então a gente tem aí junto da deficiência, né, a gente tem a condição socioeconômica que precisa ser cumprida, né, enquanto critério. Renan, falando aqui mais sobre a questão da acessibilidade nos terminais. A gente sabe que os terminais da cidade, quando está em tempos normais, né, a gente teve aí esse período da pandemia, em que, no momento em que as regras de isolamento social estavam mais rígidas, o movimento nos terminais caiu bastante. Mas, em tempos normais, o movimento sempre é bastante intenso nos terminais de ônibus
da cidade e essa questão de garantir a acessibilidade, principalmente nesses locais, é muito importante para a pessoa que tem algum tipo de restrição na sua mobilidade, né? Perfeito, exato. E exatamente por isso, desde de 2013, que os terminais vêm passando por pequenas reformas, pequenas adequações, porque na sua concepção, lá nos anos 90, esse pensamento da acessibilidade universal ainda não era tão difundido e não se tinha essa visão tão inclusiva como se vem ganhando nos últimos tempos. Então, desde 2013, os terminais vêm passando por essas pequenas adequações, até mesmo os terminais que foram construídos do zero já incluem isso de uma forma mais robusta. E aí um exemplo, Antônio Bezerra, Messejana e também as estações de BRT, tanto da Guanambi quanto da Bezerra de Menezes, que são completamente acessíveis e têm uma condição de translado que é muito mais simples para pessoas com mobilidade reduzida. Embora todos os terminais eles tenham essa aprovação, sejam adequados para a circulação, esses projetos novos que começaram do zero, realmente conseguiram incluir isso de uma maneira mais robusta, enfim, no desenho da infraestrutura. A gente falou muito sobre a questão dos elevadores, né? Mas que outros equipamentos são disponibilizados, como, por exemplo, a questão de rampas e tudo, nos terminais da cidade? O que é que favorece mais a questão das pessoas que têm dificuldade de mobilidade? Em linhas bem gerais, para as pessoas que precisam, por exemplo, circular em cadeira de rodas ou que têm alguma restrição física em termos de circulação, a adequação das rampas e a redução desse translado, da diferença de nível nesse translado, acho que é um dos principais elementos que foram incluídos nesses projetos nos últimos anos. Então, assim, eliminar as áreas que não podem ser acessadas por rampa, conectar essas áreas por meio de rampa enfim, institutos de ligação padronizadas junto à NBR, acho que é a principal medida para que essas barreiras físicas possam ser vencidas. E um outro elemento que foi implantado de maneira muito abrangente, que muitas vezes passa desapercebido, é a sinalização para as pessoas com deficiência visual ou baixa visão, que é aquela sinalização que fica no chão mesmo, canalizando e guiando os caminhos para as pessoas que têm essa restrição na visão. Assim, um outro ponto que é fora dos terminais e dos ônibus é que na estruturação desses corredores, a exemplo da Guanambi, da Bezerra de Menezes, mais notório ainda na Bezerra de Menezes, que liga Antônio Bezerra ao Papicu, todo o processo de calçadas ele passa por uma padronização e passa por uma reforma no sentido de melhorar e adequar um pouco mais e tentar ser um pouco mais inclusivo também nesse ambiente que é fora dos terminais e fora dos ônibus. A gente está observando aqui no telão exatamente algumas imagens de terminais de ônibus aqui da capital, mostrando aqui a questão dos elevadores, né, que facilita muito para quem está, por exemplo, utilizando a cadeira de rodas e tudo. Vocês, com certeza, né, a Etufol consegue fazer essa questão do levantamento em termos de movimento de pessoas nos terminais, com esses equipamentos, com essa estrutura maior para garantir a acessibilidade. Esse tipo de público tem utilizado mais os terminais e os ônibus aqui na capital, né? É uma movimentação expressiva. A gente tem, assim, dentro do universo de pessoas que utilizam transporte coletivo, a gente tem um percentual que varia entre 5% e 6%, que em termos relativos não é muita coisa, mas em termos absolutos isso se converte em bastante movimentação. E é um ótimo sinal de inclusão social mesmo para as pessoas com algum tipo de deficiência. São pessoas, como a Aline comentou, muitas vezes são marginalizadas tanto pela restrição, por restrições físicas mesmo no acesso, quanto por condições socioeconômicas e caminhar nesse sentido dentro do transporte coletivo é com certeza uma ferramenta para trazer essas pessoas e incluí-las no funcionamento da sociedade. Há muitas reclamações assim, de pessoas que têm algum tipo de deficiência, de alguma restrição de mobilidade em relação a não conseguirem exercer o seu direito nos terminais, exatamente porque vem uma outra pessoa e toma a frente e não faz garantia. Há muitas reclamações, vocês recebem muitas denúncias desse tipo em relação aos terminais? Em relação a denúncias e a fiscalização nesse sentido, os números vêm reduzindo muito ao longo do tempo e eu acho que o principal elemento, o principal aliado nesse sentido da fiscalização são os próprios usuários. Esse comportamento ele é muitas vezes percebido como inadequado pelos outros. Isso facilita muito que quando uma pessoa que não respeita, por exemplo, os assentos que são preferenciais são sinalizados, a prioridade no embarque e desembarque,
que esse tipo de ação que é totalmente inadequada seja coibida pelos outros usuários. Muitas vezes o próprio motorista ele intervém, mas idealmente esse tipo de comportamento ele é enxergado como inadequado e os próprios usuários agem na dissuasão. Agora, Renan, é uma questão de exercício de cidadania mesmo, de educação. Com o tempo as pessoas vão entendendo, até porque a sinalização nos terminais, né, tudo aquilo ali tá muito explícito, então as pessoas com o tempo vão entendendo que aquele tipo de público ali tem uma prioridade naquele momento, principalmente, por exemplo, numa hora de embarque e desembarque, né? Perfeito, exatamente. Existe uma comunicação visual que é ostensiva nesse sentido, os assentos são sinalizados, a prioridade no embarque e desembarque também é sinalizada e reforçada sempre, e ainda assim esses desrespeitos pontuais, eles acontecem e precisam ser corrigidos exatamente por uma questão de dever de cidadania, e também é importante que as outras pessoas que utilizam o coletivo façam seu papel no sentido de fiscalizar e de ajudar a coibir, mesmo denunciar por meio do telefone 156, esse tipo de comportamento que hoje é pontual, mas que se tornar um padrão, são necessárias ações focadas para enfim, dirimir isso. Aline, para a gente finalizar o nosso bate-papo, gostaria que você ressaltasse essa questão, a importância do uso dos passes gratuitos, tanto para a pessoa idosa como também para as pessoas com deficiência, a questão do uso racional, o uso com responsabilidade, até para que se evite, vamos dizer, essas punições que normalmente são implantadas, como, por exemplo, um bloqueio de um passo como esse, que será extremamente prejudicial aí para quem é detentor desse benefício, né? Sim, é muito importante, né, passar essa orientação, esse reforço do uso correto de ambos os cartões, né? O da gratuidade da pessoa idosa e o da gratuidade da pessoa com deficiência. É importante usar de forma correta, de forma racional, para garantir o seu direito de ir e vir. Os bloqueios, neste período, por prazo de revalidação excedido, não estão acontecendo. Então, você que tem o cartão da gratuidade, que deveria renovar neste período, não se preocupe, nós não vamos bloquear os cartões por prazo de revalidação excedido. Então, quando voltarmos ao atendimento presencial, né, entre em contato primeiro por telefone e busque informação de como esse atendimento vai ser feito. Por enquanto, fiquem tranquilos, o cartão não vai ser bloqueado. Mas usar o cartão de forma indevida ou excessiva causa, sim, um bloqueio. Então, por acaso, algum usuário teve seu cartão bloqueado neste tempo, ligue para a Etufor, né, ligue para o nosso setor para se repassar as orientações de como proceder nesse caso. Renan, reforça aí os canais de comunicação para quem precisa utilizar, tem direito a uma acessibilidade, a uma prioridade nos terminais de ônibus, nos ônibus, quando se sentir prejudicado, quais são os canais aí que a Etufor disponibiliza para que seja feita essa denúncia e para que esse erro seja partindo de algum servidor, de algum funcionário de alguma empresa, possa ser corrigido. Perfeito. Existe tanto o canal físico por meio da administração dos terminais, pode ser repassado presencialmente, quanto pelo aplicativo Meu Ônibus. Existe uma plataforma, existe um espaço para que as pessoas possam realizar essas reclamações, mas o principal canal, o mais simples e que retorna resultados mais rápido, comunica mais rápido para a gente, é o telefone 156, que é um telefone gratuito que ele centraliza tanto reclamações no sentido de não funcionamento de alguma plataforma de elevação nos ônibus ou nos terminais, quanto constrangimento por parte do motorista, queima de parada, enfim, algum comportamento a ser dirimido. O telefone 156 é o principal canal de comunicação entre a Etufor e o usuário. É o que eu gostaria de agradecer, Aline e Renan, pela presença aqui na TV Terra do Sol, e que a gente está aqui sempre disponível aí para divulgar as ações relacionadas à acessibilidade nos ônibus, nos terminais, como também aos benefícios oferecidos aí pela Prefeitura de Fortaleza em relação à gratuidade aí tanto para pessoas idosas como também com deficiência. Obrigado, Aline. Obrigada também. Eu te agradeço. Obrigado, Angel. Vou ao intervalo, mas daqui a pouquinho eu estou de volta.